Gumball. Acaba logo com isso. Você é o mesmo, só que melhor. Você é o melhor filho que uma família podia querer. Nós te amamos, Gumball! Fala pessoal, hoje vamos estar falando sobre a clássica primeira temporada de O Incrível Mundo de Gumball. E é até um pouco estranho revisitar ela nos dias de hoje, porque quando você compara com a 7ª temporada, parece até que são desenhos completamente diferentes. As piadas mais elaboradas, abordagem de temas complexos com uma crítica de fundo, e sem falar da animação que evoluiu muito e ficou bem mais fluida. Mas tem uma coisinha que diferencia muito a primeira temporada de todas as outras. E sabe o que é isso? A tortura que o Gumball sofria nos episódios. Sério, parece até que o criador não gostava do protagonista da série. Então no vídeo de hoje vamos revisitar 5 episódios que demonstram perfeitamente isso. E o primeiro episódio que vamos estar falando nesse vídeo é o 19º, chamado Robô, o dia em que o Gumball tentou ajudar o Boberto a virar um menino de verdade, mas acabou tendo sua identidade e família roubada. Sou um menino de verdade por dentro, mas não sou por fora. Iniciar transformação. O episódio se inicia na escola com os alunos jogando futebol. A bola então cai perto da onde o Boberto estava sentado e o Tobias pede que ele a mande de volta. O problema é que o Boberto usou tanta força na hora do chute, que literalmente a mandou para o sol. Brincadeira não, hein, robótico? A cena corta e vemos o Gumball e Darwin brincando de guerra com 2 bonecas. O Boberto então passa por eles de cabeça baixa. Nesse momento os dois acham aquilo estranho e perguntam o que aconteceu para ele estar desse jeito depressivo. O Boberto comenta que queria ser um menino de verdade assim como os outros. O Gumball e Darwin então decidem ajudá-lo. Conta pra gente, somos amigos. Eu queria ser um menino de verdade. Ah, não se preocupa, vamos te ajudar. Mesmo? O Gumball então comenta com o Boberto que se ele queria ser um humano de verdade, primeiramente precisaria aprender sobre emoções. Os dois começam a demonstrar vários sentimentos comuns na vida de uma pessoa, como alegria, tristeza e dor. O grande problema é que o Boberto sempre leva as coisas para o lado literal. Isso, Boberto, são emoções, entendeu? Afirmativo, emoções igual a x sobre v mais a raiz quadrada da hipotenusa. Nerd! O Gumball então tenta ensinar a ele como andar de uma maneira descolada. O Boberto tenta, mas fracassa, pois saiu muito robotizado. Após isso o Gumball critica sua voz, falando que ninguém nunca iria pensar que ele era um menino de verdade com uma voz de robô. O Boberto então pergunta se poderia copiar a voz do Gumball, coisa que ele aceita. Oi, meu nome é Gumball e minha cabeça é tão grande que até da lua dá pra ver ela. A cena então corta para a casa do Boberto e vemos ele falando sozinho no espelho. O Boberto está falando que já é um menino de verdade por dentro, mas ainda não por fora. E mano, nesse momento ele começa uma transformação de uma maneira bem assustadora. Sou um menino de verdade por dentro, mas não sou por fora. Iniciar transformação. A cena então corta para a escola, e vemos alguns alunos andando pelos corredores por enquanto que elogiam o Gumball, e lá de trás ele escuta tudo e fica com o ego elevadíssimo. Após isso o Gumball vai mexer no seu armário, porém na hora de abrir percebe algo de estranho. A senha do cadeado mudou além de seus pertences terem sumido. Ah, sempre funciona. O quê? Cadê minhas coisas? A cena então corta para a hora do lanche, só que no momento em que o Gumball iria comer o seu sanduíche, o Rock aparece e fala que segundo as regras da escola, cada aluno só poderia comer um hambúrguer. Depois disso ele pega o sanduíche e entrega para outra pessoa. Ei! Foi mal, cara. Você sabe as regras. O Gumball então fica sem entender nada, mas nessa hora ele escuta a Penny falando com alguém, e simplesmente era o Boberto disfarçado de Gumball. O quê? Vem aqui. Tchau, Gumball. E meus amigos, o Gumball fica extremamente puto com o Boberto roubando a sua vida. Ele então começa a discutir com o robô, falando que isso era um absurdo e que precisava parar. Porém o Boberto não dá ouvidos e fala que ele era um Gumball melhor que o original. Sei tudo sobre você, como você anda, Como fala? como se comporta. Eu sou você, só que melhor. O Gumball muito puto fala que nessa cidade só tinha espaço para um Gumball, e o desafia falando que logo logo as pessoas iriam descobrir a sua fraude. O Boberto então aceita o desafio, começando assim o embate, Gumball original versus Gumball Boberto. Desafio aceito. E falando nisso, eu não pareço uma torradeira de palhaço.
A cena então corta para a noite, e vemos o Gumball chegando em casa muito bravo por enquanto que xinga o Boberto. Porém no momento em que ele vai abrir a porta não consegue, pois ela estava trancada por dentro. Após isso o Gumball tenta entrar pelos fundos, mas nisso acaba percebendo que o Boberto está jantando com a sua família. E pra piorar ainda mais a situação, todo mundo está achando o Gumball Boberto melhor. E mano, essa cena realmente deu pena do Gumball. Você é o mesmo, só que melhor. Você é o melhor filho que uma família podia querer. Nós te amamos, Gumball. E após perceber que até a sua família foi roubada pelo Boberto, o Gumball sem outra opção acaba dormindo sozinho no gramado da casa com frio e com fome. O coitado até chorou por causa disso. A cena então corta para o dia seguinte e vemos o Darwin muito feliz brincando com o Boberto. O Gumball então aparece e parte para cima dele, falando que iria reiniciá-lo porque queria sua identidade e família de volta. E meus amigos, é óbvio que o Boberto não aceitou isso, começando assim uma luta insana. E no momento em que tudo parecia estar perdido para o Gumball, o irrigador de grama ativa e começa a jogar água, fazendo assim com que o Boberto pifasse completamente. O Gumball então se prepara para reiniciá-lo. Fim de jogo, hora de reiniciar. Não, por favor. Você me fez a sua imagem. Somos iguais. Pense no que podemos fazer juntos, Gumball. Por favor, não me reinicie. Deixa eu pensar um pouco. Não! O episódio então se encerra com o Boberto voltando ao normal. O Gumball comenta com ele que seria melhor cada um ter a sua própria personalidade, coisa que o Boberto aceita. Ele então dá um abraço em ambos e após isso os dois o chamam para assistir TV. Só que meus amigos, nesse momento algo bizarro aconteceu. Vem, cara, vamos ver TV. Que foi? Nada. Ah, tudo bem, tá esperando o quê? Ah, tudo bem, tá esperando o quê? E o segundo episódio que vamos estar falando nesse vídeo é o 36º, chamado A Luta. O dia em que Anaís fez o Gumball perceber que ele estava sofrendo bullying da Tina Rex, porém sem querer acabou marcando uma luta entre os dois. Onde está o Gumball? O episódio se inicia na casa dos Wattersons com a família reunida assistindo TV. A Anaís então sente um cheiro estranho vindo do Gumball. Ela pergunta se estava tudo bem e ele responde que sim. Depois disso o Gumball conta como foi o seu ótimo dia no colégio com a Tina Rex. Lasanha! Então ela me ajudou com o dever de casa. Ela me ensinou a doar pra caridade. Pra quem é isso mesmo? A Anaís então comenta com o Gumball que o seu dia não foi ótimo, pois na verdade estava sofrendo bullying da Tina. Ele de primeira nega, mas no fim acaba percebendo a realidade. Depois disso o Gumball pergunta a Anaís como resolver esse problema. Ela então pega o celular e liga pra Tina. Só que mano, as coisas não saíram como planejado, pois a Anaís sem querer acabou marcando uma luta. Amanhã? 4 horas? Atrás da escola? Não foi isso que eu quis dizer. O Gumball então fica em choque ao saber que iria lutar com a Tina Rex. Nesse momento o Ricardo fala que estava na hora de ensinar a técnica secreta da família que ele usava contra os valentões na época da escola. A cena então corta pro Ricardo e o Gumball no gramado. Se chama o pulo do coelho. Mas lembre-se, você nunca deve usá-lo com raiva. Eu prometo. E meus amigos, a técnica secreta do Ricardo é um completo lixo. Ele simplesmente caiu no chão chorando e implorando para não apanhar, além de entregar todo o dinheiro. Depois o Ricardo mostrou o tal pulo do coelho, e literalmente foi nocauteado pela cerca de madeira. Esse foi o primeiro passo. E agora vem o pulo do coelho. E após o fracasso da técnica secreta do Ricardo, a Anaís comenta com o Gumball que ele precisa de ajuda de um adulto de verdade. A cena então corta para a escola e vemos os dois conversando com o orientador. E papo de maconheiro vai e papo de maconheiro vem. Quando a Anaís comenta que quem estava fazendo bullying com o Gumball era a Tina Rex, o Steve se borra de medo e expulsa os dois de sua sala. Quem tá perturbando vocês? Tina Rex! Tina Rex?
Vemos então os alunos da escola comentando sobre a tal luta entre o Gumball e a Tina. Todo mundo meio que está basicamente falando que vai ser um massacre, e que estão ansiosos para presenciar esse evento. Nesse momento Anaís fica muito puta, pois todo mundo ali, assim como o Gumball, sofria bullying da Tina. Ela então faz um discurso inspirador, e mano, a sua retórica foi tão boa que ela meio que virou uma política em busca de poder, deixando o Gumball completamente sozinho. Anaís? Desculpa, Gumball. O poder tomou conta de mim. Te vejo no Capitólio. Boa sorte na luta. O Darwin então aparece no local e comenta com o Gumball que tinha um plano para vencer a luta contra a Tina Rex. A cena então corta para os dois na quadra de basquete, e o Darwin apresenta para ele o seu novo projeto, um traje anti-bullying. O Gumball então veste o traje anti-bullying e o Darwin começa a explicar o jeito ideal de usá-lo, falando de cada coisinha que tinha nele, como um MP3, fiapos e uma cueca de balinhas de ar. Depois disso os dois testam o traje na prática, porém não deu muito certo e o Gumball ficou todo machucado. Como tá se sentindo? O quê? Como se tivesse apanhado de um taco. A cena então corta para a hora da luta, e todo mundo está animado com o combate por enquanto que o Gumball está com medo. A Simio aparece no local e ele pensa que ela iria dar um fim na luta o mandando para a detenção. Porém a Simio não está nem aí, e vai embora tomar o seu cafezinho. Mas, senhorita Simio, a Tina vai... Depois do café! Mas, senhorita Simio, é minha última esperança. Por favor! E meus amigos, nesse momento a Tina Rex surge na quadra e o Gumball fica simplesmente em choque. O Ricardo então aparece no local e fala para ele usar o pulo do coelho, e também comenta que não iria perder essa luta por nada. A cena então corta para o Gumball desesperado fugindo pela escola da Tina. A cena então corta para a noite na casa dos Wattersons. Vemos toda a família jantando normalmente. A única coisa de estranho é o Gumball usando óculos escuro. A Nicole então pergunta o porquê daquilo. E novamente ele tenta negar que estava sofrendo bullying, mas a Anaís acaba revelando a verdade. A Nicole então fica muito puta e depois disso a cena corta para o carro, com os dois indo até a casa da Tina Rex. Sério? Eu dei de cara numa porta! A cena então corta para o lixão, que é o local onde a Tina Rex mora, e após ver o Gumball ela já parte pra cima. Porém meus amigos, com um simples grito a Nicole bota moral na Tina Rex, e ainda a obriga a fazer as pazes com o Gumball. Gumball! Senta! Vocês façam as pazes. Vemos então a Nicole indo falar com o pai da Tina Rex. Ela abre o galpão gigantesco que ele estava e comenta que precisava discutir sobre o comportamento problemático de sua filha. Só que mano, o Sr. Rex não deu muita bola pro papo da Nicole, deixando ela sem alternativa a não ser a porradaria. Entendi, é assim que vai ser, é? Tá, por mim tudo bem. Então retornamos ao Gumball e a Tina Rex. Os dois estão sentados e ele pergunta se ela estava realmente fazendo bullying. A Tina responde que não e que tudo isso não passava de um mal entendido. Em paralelo a isso, o pau está quebrando entre a Nicole e o Sr. Rex. Ô Tina, é verdade que você faz bullying comigo? O quê? Não. Achei que a gente estava se divertindo. Ué, e por que tava me perseguindo? Eu só queria conversar com você, mas você fugiu? Todo mundo acha que eu sou bruta e igual ao meu pai. Mas eu não sou! Eu não te acho bruta. O Gumball e a Tina então fazem as pazes. Após isso vemos a Nicole saindo do galpão sem nenhum ferimento. Ela então comenta que finalizou a conversa com o Sr. Rex e que ambos tinham chegado num acordo. Bom, finalmente chegamos a um acordo. Até mais, Sr. Rex. A cena corta para o dia seguinte na escola e vemos os três comendo na hora do lanche. A Anaís então pergunta ao Gumball se a questão do bullying tinha sido resolvida, e ele responde que sim. Então tá tudo bem entre você e a Tina? Claro! Está tudo muito bem!
E o terceiro episódio que vamos estar falando nesse vídeo é o 12º, chamado Fantasma. O dia em que o Gumball teve seu corpo possuído pela sua colega fantasma, acarretando em vários problemas de saúde, o coitado chegou num nível tão absurdo de obesidade, que literalmente só conseguia se locomover rolando. Entra aqui pra gente conversar. Nossa. O episódio se inicia na escola com o Gumball e Darwin na cantina. Ambos estão lanchando e aproveitando muito o sabor da comida. A Carrie, que também estava na mesa, comenta que ambos são insensíveis, pois diferente de todo mundo ela era um fantasma sem corpo, e por isso não conseguia comer, e papo gótico vai e papo gótico vem, o Darwin oferece o corpo do Gumball para ela poder sentir a sensação de comer. Quem me dera ter um corpo ainda. Por que eu não uso do Gumball? O quê? O meu? Sério? Você faria isso por mim? E meus amigos, no momento em que a Carrie possuiu o corpo do Gumball, ela simplesmente foi consumida pelo pecado da gula. A Carrie literalmente passou o dia inteiro causando caos na cidade por enquanto que se empanturrava de comida. Nem o policial Roskin escapou dela. A cena então corta para a casa da família Watterson, e vemos a rua completamente destruída por enquanto que o Gumball está deitado numa pilha de lixo. O Ricardo aparece e pergunta o que aconteceu. O Darwin então explica que foi a sua colega fantasma que possuiu o corpo dele. Depois disso o Gumball se levanta e notamos o estrago que a Carrie fez no seu corpo. E o melhor de tudo é a reação do Ricardo. Esse coelhão é muita comédia. Que maravilha! Não foi não. Molho fofo! A cena então corta para a escola no horário do lanche, e diferente da outra vez que ambos estavam se deliciando, agora o Gumball não consegue colocar nada para dentro, pois o seu corpo ainda não se recuperou da maluquice da noite passada. Ele então comenta que não pode mais deixar isso acontecer. Não consigo comer nada desde ontem à noite. A Carrie tem um problema sério. Ela me fez comer até desmaiar. E eu não posso deixar isso acontecer outra vez. Nesse momento a Carrie aparece na mesa e pede o corpo do Gumball emprestado para comer um sanduíche. E de primeiro ele tenta negar, mas no final aceita. E mano, não foi apenas um sanduíche. A Carrie novamente foi consumida pela gula e se empanturrou de comida. Tá bem, mas só esse sanduíche. O Darwin então aparece no local e comenta com o Gumball que tem um plano para fazer com que a Carrie pare de possuir o seu corpo, ficar com bafo. A cena então corta para os dois na cozinha e vemos o Darwin preparando uma bebida super nojenta e fedida para o Gumball beber. Mano, ele simplesmente fez um mix de água usada do aquário, caspas da senhorita Simio, suor do Tobias e uma cueca usada. Tem que beber tudo! Tá fácil lá, irmão! A cena então corta para a escola, e vemos os alunos sendo afetados pelo péssimo bafo do Gumball. Porém, quando ele vai conversar com a Carrie, as coisas não saíram como planejado, pois ela adorou o cheiro de morto e ficou com fome. E novamente uma possessão aconteceu. Eu adorei. Tem cheiro de morto. Me dá fome. A cena então corta para a casa da família Watterson, e vemos o corpo do Gumball em um estado péssimo. Ele tá tão gordo que mal consegue se locomover. O Gumball então pede um conselho ao seu pai, já que tinha dificuldade de falar não a pedidos de outras pessoas. Filho, está na hora de aprender sobre embromação. A lição acabou! A cena então corta para a escola, e vemos a Carrie pedindo emprestado o corpo do Gumball. Porém ele tenta embromar assim como seu pai, só que não dá certo e novamente é possuído. Então retornamos para casa com a Nicole lavando a louça. Porém ela é interrompida pelo Gumball. E mano, o coitado tá muito gordo. Ele está literalmente rolando. Nossa, talvez tenha engordado um pouco. Eu sei, é a Carrie. Não sei como fazer ela parar. Senta ali no sofá, meu bem, precisamos conversar.
A Nicole então começa a conversar com o Gumball sobre a Carrie, e fala que ele precisava aprender a dizer não para as pessoas. Ela então chama o Ricardo para dar um exemplo de como fazer isso. A Nicole coloca uma linguiça no nariz dele e fala pro Ricardo esperar até o sinal de confirmação. Se deixar claro o que quer, é preciso... Já posso pegar? Não. Não. Você tem que ser firme no que diz e ter certeza de Agora posso. Não. A cena então corta para a escola e vemos os dois caminhando até a sala. O Darwin fala pro Gumball tomar cuidado, porém ele extremamente confiante fala que tinha aprendido uma coisinha. A Carrie então aparece e pede o corpo do Gumball emprestado, só que dessa vez ele nega firmemente. Oi, Gumball. Pode me emprestar o seu... Não. Não? Como assim, não? Você não pode mais usar o meu corpo. E meus amigos, nesse momento a Carrie fica muito puta e simplesmente tenta possuir o corpo do Gumball à força, causando um caos absurdo na escola. E no meio da confusão o Gumball acha um jeito de falar com a Carrie. Com a ajuda da poça d'água ele faz com que ela perceba sua compulsão por comida, pois estava literalmente comendo lixo e bebendo água do esgoto. A Carrie então admite o seu erro e acaba com a possessão. É um chinelo, Carrie. Um chinelo! Que nojo. Acho que eu exagerei um pouco. E meus amigos, nesse momento o Darwin aparece no local, porém o nosso mano peixe chegou um pouco atrasado para o exorcismo. Escuta, Carrie, eu tava pensando... Sai, espírito! Sai, espírito! Sai, espírito! Oi, Carrie! Sai, espírito! Sai, espírito! A Carrie então pede desculpas ao Gumball e fala que vai voltar para sua existência dolorosa, mas antes dela ir embora ele comenta que conhecia alguém que poderia ajudar. A cena então corta para a casa da família Watterson, e vemos o Gumball perguntando ao seu pai se ele poderia emprestar o corpo para a farra da comilança, e é óbvio que o coelhão aceitou. Não! Ricardo, velho! Para, Ricardo, para! E o quarto episódio que vamos estar falando nesse vídeo é o 16º, chamado Beijo, o dia em que o Gumball ficou completamente traumatizado após beijar a boca nojenta de sua avó, e para esquecer isso ele teve que passar por uma maratona de coisas bizarras. O episódio se inicia na casa dos Wattersons com o Ricardo levando as malas para o carro, pois ele e a Nicole iriam passar um tempinho fora. Ricardo, isso vai no porta-malas. Ué, o que você acha que eu tô fazendo, amorzinho? Esse é o tanque de gasolina. A Nicole então comenta com as crianças que até o momento em que eles retornassem, quem iria ficar no comando da casa seria a vovó Jojo. O Gumball então fala que já estava bastante crescido para receber beijos na bochecha da sua avó, porém a Nicole não aceita isso. Mas é a sua vovó Jojo. E daí, não podemos apertar as mãos? Ela é sua avó e vai beijar sua bochecha? Sim, senhor. O Darwin então fala pro Gumball que diferente dele adorava receber beijos da sua avó, pois isso fazia se sentir especial. E a Anaís também comenta que um simples beijo na bochecha não era o fim do mundo. A cena então corta e vemos a Nicole e o Ricardo saindo no carro. Logo em seguida chega o ônibus com a vovó Jojo. E nesse momento eu entendi o porquê o Gumball não queria receber um beijo dela. E quem vai falar primeiro com ela é a Anaís. A vovó Jojo então a beija na bochecha e pede que ela carregue a mala para dentro da casa. Em seguida o Darwin a cumprimenta e também recebe um beijo. Porém na vez do Gumball, meus amigos, aconteceu algo muito trágico. No momento em que a Jojo iria beijá-lo, ele virou a cabeça e acabou literalmente sendo na boca. E isso deixou o Gumball completamente traumatizado e sem reação. Anda, Gumball. Acaba logo com isso. A cena então corta para dentro da casa. O Darwin tenta conversar com o Gumball, porém ele continua completamente paralisado. Vemos então a Anaís com muita dificuldade tentando levar a mala até o quarto de hóspedes. Porém no momento em que ela estava subindo as escadas a mala escorrega e dá de cara com o Gumball, piorando ainda mais a situação do coitado. O Darwin então comenta que para resolver esse trauma o Gumball teria que ir para um local que o fizesse se sentir bem. A cena então corta e vemos os dois passeando pela cidade. Eles comem sorvete, passeiam no parque, falam com velhinhos. Porém em todos esses lugares o Gumball se lembra da vovó Jojo. Ela
voz tem cheiro de... Vovô Jojo! Eu soube que sua avó está na cidade. Dê um beijão nela por mim. Preciso encontrar seu lugar feliz. Não existe lugar feliz! A cena então retorna para a casa dos Wattersons com a vovó Jojo perguntando a Anaís se ela já tinha levado a mala para o quarto, e a Anaís responde que ainda não. Então vemos que ela bolou um plano para não precisar usar as escadas, uma espécie de catapulta. Porém esse plano dá errado e novamente a mala acaba atingindo o Gumball. Eu abro a porta pra você. Valeu! Depois disso a cena corta para a noite com os 4 reunidos na mesa de jantar, e a situação do Gumball só piora, pois todo mundo estava comendo de um jeito super nojento, e do absoluto nada a sua comida se transforma em um monstro super bizarro e nojento, que o persegue pela casa querendo dar um beijo na sua boca. Vemos então que tudo isso era na verdade um pesadelo do Gumball. A Anaís então comenta que ele precisava se tratar, pois essa já era a 5ª vez que ele acordava assustado. Ela então dá a ideia de combater um trauma nojento com algo mais nojento ainda. Assim o Gumball iria se esquecer do beijo da vovó Jojo. Qual é? É a 5ª vez essa noite. O que tá fazendo aí fora? Tentando pegar essa mala estúpida. Gumball, talvez nunca esqueça aquele beijo. Então tem que combater fogo com fogo. Não vai queimar a casa? Não. Eu disse que o Gumball precisa passar por uma coisa pior pra esquecer. A cena então corta para o dia seguinte, e vemos o Gumball passando por várias situações nojentas com o intuito de esquecer do beijo da vovó. E mano, isso aqui foi simplesmente bizarro. Ele passou debaixo de um caracol nojento, pulou em um carrinho de lixo, cheirou queijo fedido, escutou sons agonizantes, e literalmente teve que entrar nos dedos gosmentos do Hector. Agora sim deu pra entender o porquê o público odeia tanto esse episódio. E meus amigos, depois dessa maratona de bizarrices o Gumball finalmente esqueceu do beijo da sua avó. A cena então corta para casa com a Anaís comemorando que finalmente conseguiu colocar a mala no quarto. Porém nesse momento a vovó Jojo fala para ela trazer o objeto de volta, pois o ônibus já iria chegar. E mano, isso deixa a Anaís completamente enfurecida. Essa personagem às vezes me dá medo na moral. Vemos então o Gumball super feliz voltando para casa com o Darwin, falando para todo mundo que finalmente encontrou o seu lugar feliz. Encontrei meu lugar feliz! Oi, dois chatos comendo! Oi, Gumball! Encontrei meu lugar feliz! Ah, que ótimo! Bom pra você, amigo! E o episódio finaliza com a vovó Jojo esperando o ônibus. Ela então beija a Anaís e o Darwin na bochecha. O Gumball aparece muito animado e fala para ela que encontrou o seu lugar feliz. A Jojo então pede um beijo de despedida. E diferente da outra vez que estava muito relutante, nesse momento o Gumball aceita de boa. Porém novamente algo muito trágico aconteceu. Dá um beijo de despedida na vovó Jojo. É claro! Gumball, me ajuda aqui com as malas. Tá bem! E o 5º episódio que vamos estar falando nesse vídeo é o 32º, chamado A Maldição, o dia em que o Gumball teve uma maré sinistra de azar. Já posso sentir minha sorte mudando. Olha, uma bola da sorte! O episódio começa com todo mundo na porta do banheiro esperando o Gumball acabar o banho. A Anaís então pergunta à sua mãe se ela vai comprar ingressos para o parque de diversões, coisa que a Nicole nega, pois a família não estava muito bem financeiramente. Anaís, pela última vez, nós não temos dinheiro pra isso. Mas por quê? A Nicole então perde a paciência e grita com o Gumball, mandando ele acabar logo o banho e sair do banheiro. A cena então corta para dentro do cômodo, e vemos o Gumball muito feliz cantando por enquanto que se lava. E mano, do nada ele começa a ter uma maré de azar. O Gumball foi parar no esgoto, ficou preso no ônibus, e para finalizar ainda foi pisoteado. Rock!
E após ver o Gumball todo amassado e sujo, o Darwin pergunta se estava tudo bem, e ele responde que não e fala que esse estava sendo o pior dia da sua vida, meio que como estivesse sofrendo de alguma maldição. Mas interrompendo a conversa, o diretor Brown aparece e dá uma bronca no Gumball devido à sua roupa, adicionando mais uma derrota no seu trágico dia. Essa escola tem regras para vestimenta. Esses trapos são obscenos. Vá ao Achados e Perdidos, te darão alguma coisa que sirva. Mas diretor Brown! E chegando nos Achados e Perdidos, o Gumball é informado pelo Rock que só tinha uma literal sunga e um chapéu para usar, e mesmo muito puto ele acabou aceitando, já que não tinha outra alternativa. A cena então corta e vemos o Gumball com seu novo visual caminhando até a sala de aula. Porém, nesse momento, João Banana faz várias piadas com a sua roupa. O grande problema é que na hora que o Gumball retrucou a provocação, o diretor Brown apareceu e o mandou para a detenção. 7 horas de detenção. O Darwin então aparece no local, e chorando o Gumball comenta que acha que foi amaldiçoado, pois o seu dia estava péssimo e tudo estava dando errado. Ele então responde que para resolver esse problema seria necessário um amuleto da sorte. A Anaís, que também estava ali, comenta que tudo isso era piração dos dois, porém nem o Gumball nem o Darwin deram bola para ela. Pessoal, não existe esse negócio de amuletos, maldições e ingressos que caem do céu. Deve ter uma explicação científica para o que está acontecendo com o Gumball. A cena então corta para o campo de futebol americano da escola, e vemos os dois procurando um amuleto da sorte, e após um tempinho o Gumball encontra um trevo de 4 folhas, porém não adiantou de nada. Já posso sentir minha sorte mudando. Olha, uma bola da sorte! O Gumball todo machucado então vai falar com Anaís, e comenta que está pronto para escutar a resposta científica para tudo o que está acontecendo, e ela comenta que tudo isso não tinha explicação e era apenas uma série de acontecimentos aleatórios. A Anaís então leva o Gumball para a quadra do colégio, e pede para ele testar várias superstições da sociedade, como quebrar espelho e passar por debaixo da escada, e após isso o Gumball veria que tudo isso não passava de maluquice das pessoas. Porém, meus amigos, a ideia da Anaís não deu muito certo. É melhor esquecer a lógica e a razão. O Darwin então aparece no local, e comenta que possivelmente descobriu o motivo para todos aqueles acontecimentos azarados do Gumball. No dia anterior, enquanto que ele arrumava a mesa, o Gumball escorregou em um patins, e ao invés de quebrar todos os objetos, por sorte tudo caiu no seu devido lugar, perfeitamente arrumado. Assim todo o seu estoque de sorte diário se esgotou, sobrando apenas azar. E mesmo sem acreditar muito nessa história sem lógica, a Anaís concorda com o Darwin. Ela então comenta que ele só precisava aguentar mais algumas horas até tudo voltar ao normal. A cena então corta para a detenção, e vemos o Gumball muito assustado e ansioso com tudo, tentando passar o tempo sem acontecer nenhuma tragédia. Mas é óbvio que ele não conseguiu. Do nada a coisa foi escalando e a maré de azar não parava de crescer. A cena corta e vemos o Gumball todo machucado acordando na cama do hospital. A Nicole fala que o médico comentou que ele tinha muita sorte por não ter morrido. O Gumball então comemora por o seu estoque de sorte ter voltado, confirmando assim a tese do Darwin. O que houve? O médico disse que você tem muita sorte de ter sobrevivido. Com certeza, muita sorte. A Anaís então fala que como a ciência e a razão estavam fora de questão, todo mundo ali deveria mentalizar para conseguir ingressos para o parque de diversões. E mano, isso realmente deu certo. Porém o final não saiu como ela esperava.